Chamar a Filipa Garcia, CEO da Garcias, que vem partilhar a sua experiência, no fundo, realidade e história da audácia na mudança. Filipa, tem aí o comando, peço-lhe que traga já, para passar os slides, sim. Não, já tem, ok. Filipa, agora é consigo. Boa tarde a todos. O José terminou a manhã com comidas e eu vou-vos falar sobre bebidas, por isso acho que estamos alinhados, continua a ser um negócio sexy e que todos gostamos. Também vou usar uma técnica do José, não foi combinado, que tem a ver com o levantar dos braços. Eu vou-vos pedir aqui ajuda para responder a umas questões. Oi, espera aí. Eu acho que esta não é bem a apresentação, mas... Bem, vamos improvisar, vamos passar à frente e depois resolve-se. Bem, quem é que eu sou? O meu nome é Filipa Garcia, sou a terceira geração de uma família Garcia a presidir a companhia. Esta empresa tem 42 anos, foi fundada pelo meu avô João Garcia e pelo meu pai Arnaldo Garcia em 1981 em Lisboa. E desde janeiro de 2021, já vos vou contar um bocadinho a minha história, que me tornei CEO desta empresa, que carrego ao peito e que todos os dias luto pelo sucesso. Mas um bocadinho mais de mim pessoalmente, para me conhecerem um minuto mais. Tenho um ADN de constante aprendizagem, já ouvimos esta palavra muitas vezes hoje e eu acho que é chave para qualquer pessoa que é líder ou que se propõe a liderar. Eu sou uma curiosa em vários campos, estou constantemente a fazer cursos, cursinhos, podcasts, e-learnings, livros, estou sempre à procura de coisas novas. Acho que isso me enriquece imenso enquanto pessoa e vai contribuir para eu poder também inspirar as pessoas que estão abaixo de mim. Tenho 3 filhos, tenho 2 gêmeos rapazes de 5 anos, portanto estão a imaginar a guerra que não é lá em casa todos os dias, e tenho uma menina de 2 anos que já manda neles, portanto também já tem aqui um ADN de líder, mas é um desafio. Adoro viajar, acho que viajar é uma das melhores experiências que nós temos, tanto a título profissional e costumamos fazê-lo na Garcias para perceber melhores tendências de mercado e também transportar um bocadinho para Portugal essas tendências, como a título pessoal, porque acho que é um enriquecimento e todos concordarão comigo, enorme da nossa personalidade. Quem é a Garcias? E um bocadinho para explicar melhor quem é a Garcias. Nós somos a empresa líder em Portugal em distribuição e comercialização de bebidas. Estamos a falar de vinhos e bebidas espirituosas. Estamos a falar de um portfólio de 15 mil referências, com 12 mil clientes e mais 12 locais espalhados pelo país. Temos 5 delegações logísticas, a nossa base e sede, a armazém principal não é em Alcochete, temos um armazém no Norte, um armazém no Algarve, um na Madeira e um nos Açores. Agora sim, pronto, afinal as perguntas vinham depois. Portanto, queria que levantassem a mão, por favor, quem é que nesta plateia lidera e gera pessoas? Que imagino que sejam quase todos. Boa. Quem é que já geriu algum processo difícil de mudança? Muito bem, menos, mas mesmo assim muitas pessoas, é bom. E agora a pergunta mais difícil. Quem é que é audaz todos os dias nesta plateia? Menos mãos. Porquê é que eu fiz estas 3 perguntas, sendo o meu tema audácia, o que me propuseram para vir falar aqui hoje? Porque eu acho que a nossa sociedade portuguesa, ou no geral, mas em particular a portuguesa, tem aqui um tema com a audácia. E eu queria esclarecer aqui isto um bocadinho convosco. Qual é a diferença entre ser convencido ou ser confiante? Muitas vezes, quando nós ouvimos alguém falar de forma até um bocadinho pretenciosa, um bocadinho mais ambiciosa, muitas vezes até pensamos, aquela pessoa é uma convencida, pensa que sabe tudo e que tem o mundo nas mãos e tudo mais. Mas se calhar não, se calhar esta pessoa é só confiante. E não sei se concordam comigo, mas eu acho que há muito este mix de conceitos na nossa sociedade e nas nossas empresas. Muito vem dos nossos preconceitos até pessoais, da cultura em que temos enraizado, onde crescemos, da família que temos em casa. Mas eu queria que vocês pensassem um bocadinho nisto, porque muitas vezes uma pessoa confiante é confundida com uma pessoa convencida. Só que uma pessoa confiante faz realmente acontecer. E aí sim pode ser a diferença, não é? Enquanto uma pessoa convencida é só conversa e depois nada aparece, e também de certeza que todos temos casos desses, depois há as pessoas que efetivamente fazem acontecer e que mudam o rumo das coisas. E é sobre isso que eu venho falar convosco. É obrigatório ter audácia para mudar de rumo. Acho que é uma palavra-chave e eu quis-vos trazer aqui da Primeira os 2 significados.
A audácia é um impulso que leva a realizar atos difíceis, portanto pode ser também encarado como coragem ou como ousadia, e é um conjunto de comportamentos ou atitudes que contrariam hábitos, costumes ou hierarquias. E, portanto, há aqui uma linha ténue entre, às vezes, confundirmos uma audácia positiva com uma audácia negativa. Eu acho que todos nós temos que trabalhar essa audácia e essa vontade de mudar e esse chegarmos-nos à frente, que às vezes é mesmo assim o termo, e deixar um bocadinho as vergonhas de lado para poder prosperar. Vou contar-vos agora um pouco da minha história. No dia 29 de janeiro de 2021, a minha vida mudou. Eu trabalhava com o meu pai desde 2010, portanto fiz os meus cursos na Universidade Católica, o meu pai resgatou-me logo para dentro da Garcias para não me dar hipótese para mais lado nenhum, e eu bem lhe disse, pai, mas eu no dia em que eu puser aqui o pé eu já não vou sair. E eu queria ir para fora e ver outras realidades, mas pronto, na altura depois, o meu pai era um homem muito inteligente e então soube-me levar, claro, e lá entrei na Garcias em 2010, portanto se eu tenho 36 anos com mais ou menos 23, 24 anos, e, portanto, queria-vos contar aqui um bocadinho o que é que eu tinha contra mim. Eu tinha um problema para enfrentar nesta altura. E depois fiz o meu percurso todo e em 2021, o que é que eu tinha? Estávamos em plena pandemia, o negócio da Garcias quebrou 40% de 2020 para 2021. O nosso negócio baseia-se em 3 pilares. Temos uma equipa de 60 comerciais na rua todos os dias, que fazem desde o Minho até o Algarve e Ilhas, tudo o que é o mercado Horeca, portanto, hotelaria, restauração, cafés, bares, discotecas, todos os pontos em que vocês possam imaginar onde há uma garrafa de álcool exposta, basicamente, é isto. Trabalhamos off-trade, naturalmente, temos 8 lojas espalhadas pelo país e temos uma loja online. Estes são os 3 pilares e os 3 canais de vendas da Garcias. E de 2020 para 2021 o nosso negócio quebrou 40%. 40% é muito num negócio que vive quase 80% da Horeca, não é? Eu tinha 34 anos em 2021, era uma mulher no mundo de homens, o mundo das bebidas tipicamente é um mundo muito masculino e muito mais o do grossista, não é? A Garcias é um distribuidor, portanto nós trabalhamos no canal grossista. Portanto, praticamente em 60 comerciais tínhamos uma senhora, só a equipa de escritório que era mais ou menos equilibrado, portanto eu diria que 10% da empresa, que já na altura éramos quase 250, hoje somos 350, eram mulheres só. Eu era a filha do patrão, não é? Portanto, conhecem este sentimento, uma pessoa entra, ninguém nos dá valor nenhum, aquela coisa de olha só ali está, só é chamada diretora disto ou daquilo porque é filha do patrão, portanto esforçamos o triplo e o quarto para conseguirmos mostrar o nosso valor e evidenciar-nos por aquilo que nós somos e que nós fazemos e não pelo apelido que nós temos no nome. E depois, último, eu estava grávida de 6 meses. Portanto, o meu pai desaparece em janeiro de 2021 e eu tinha tudo isto na minha balança. Portanto, eu tinha um problema e tinha que pensar como é que eu vou desconstruir este problema. A Garcias é o meu projeto de vida, assumi isto desde setembro de 2010, sou a 3ª geração, tenho uma responsabilidade de trabalho de 42 anos atrás de mim, eu adoro o que faço, amo isto é a minha paixão, portanto, eu vou levar a fazer as coisas acontecer. Então tive um racional, como é que eu vou desconstruir este problema? Eu não tinha tempo para falhar. Estávamos em plena pandemia, isto em janeiro. Começámos a abrir as portas em junho. Eu tive a Margarida em maio. Portanto, estão a ver toda esta dinâmica a acontecer. Eu não tinha tempo para falhar. Eu não tinha tempo para chorar, claramente, não é? Portanto, estou a tratar disso, agora passado uns tempos. E tinha que focar a minha energia no sucesso da Garcias. Eu levantava-me e deitava-me a pensar na Garcias e nas mudanças que eu tinha que fazer passar estas pessoas. Foi uma mudança geracional incrível. O meu pai teve 42 anos dos 40 anos que a Garcias tinha na altura. A Garcias era o Arnaldo Garcia, um homem super visionário, um self-made man. E, portanto, como é que eu vou passar isto para uma miudinha de 34 anos? Pronto, que a maior parte das pessoas não reconhece ou pode não conhecer. Então a minha energia estava completamente focada nos objetivos e na estratégia. Tinha que perceber da equipa herdada. Quem é que me vai ajudar? E daí os obstáculos à mudança, que muitas vezes são as pessoas. Eu tenho pessoas comigo na Garcias, a Garcias tem 42 anos, eu tenho pessoas há 41 anos na Garcias, há 33, há 35, há 25. Pessoas que me viram crescer, portanto, que já lá estavam e eu ainda nem era nascida. E eu tive que fazer uma análise, olhar para estas pessoas e perceber, quem é que desta plateia me vai ajudar a virar, quem é que tem cabeça para mudar comigo. O meu estilo de liderança é diferente do estilo do meu pai, nós estávamos alinhados naturalmente em muito, mas a geração do meu pai é diferente da minha geração, eu trago outras preocupações, como as pessoas, a sustentabilidade, portanto, todo este novo mundo que emergiu na altura do Covid, a comunicação, e o meu pai não tinha tanto essas preocupações, tanto típico da geração dele.
tive que fazer esta análise. Quem são os velhos do Restelo? Quem são as pessoas que me vão empatar? Ou quem é que me vai puxar para trás quando eu quero ir para a frente? Isto é uma análise muito fria que nós líderes temos que ter, no sentido em que, e o meu pai passou-me este ensinamento, o bem maior é sempre a organização. Esse é o bem maior. Hoje a Garcias alimenta 400 pessoas, portanto 400 faz parte de 400 famílias, e acima de qualquer... Porque temos, pena é um sentimento mau, mas temos angústia, não gostamos às vezes de dispensar algumas pessoas porque simplesmente não houve nada errado. A pessoa simplesmente só não se adequa com o ritmo da empresa ou com o caminho que nós estamos alinhados. E custa, é muito difícil. Mas quem são estas pessoas? E tive que, paulatinamente, os ir eliminando. E isto é algo que é muito importante. A palavra humildade já foi ouvida aqui de manhã. E isto é uma característica que eu acho essencial. E o que eu fiz foi, um dia depois do meu pai falecer, portanto, vou fazer uma sexta-feira, nessa tarde, eu liguei para as 25 pessoas mais importantes da empresa e eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda às pessoas, na média de idade destes 15 estavam lá há 20 anos, portanto, as pessoas que seguravam a organização, muitas delas, e eu fui humilde, porque verdadeiramente sentia isso. Eu preciso da vossa ajuda para me ajudar a ultrapassar esta fase. Vêm desafios muito grandes pela frente, eu quero implementar aqui mudanças, não vão ser fáceis, mas eu preciso de contar convosco. E todos eles disseram para eu contar com eles. Isso é algo que eu nunca vou esquecer. Este reconhecimento de passado agora 2 anos, embora pareça pouco tempo, parece-me imenso a mim, mas daqui a 10 anos eu nunca mais na vida me vou esquecer todas as respostas daquelas 25 pessoas ao telefone. Quais são os maiores obstáculos à mudança? Pessoas, pessoas e pessoas. Porque os processos são feitos pelas pessoas, desculpem. São feitos pelas pessoas, são imaginados pelas pessoas, são criados. Portanto, se a pessoa que nós temos à nossa frente não está alinhada comigo no caminho certo, então nós não vamos convergir no mesmo processo para atingir este objetivo. E as pessoas são a chave de qualquer organização, isto já está mais que falado e mais que dito. E na Garcias, sendo uma empresa familiar e que tem vantagens e desvantagens como qualquer outra empresa, nós somos muito próximos. Eu vou ao armazém na nossa sede e sei o nome de mais de metade das pessoas que lá trabalham. Eu valorizo muito esse contacto pessoal, eu valorizo, digo a toda a gente para me vir pedir ajuda, se tem uma dificuldade, venham bater à porta do fundo, que era a do meu pai, como ele dizia, e agora é a minha. Nós somos uma empresa próxima das pessoas. Há uma frase muito engraçada que eu ouvi e que se aplica totalmente a mim, que é: eu fui liderada pelo exemplo e quero liderar pelo exemplo. E eu acho que isso é chave. Tudo o que eu absorvi do meu pai em 11 anos de trabalho, eu digo sempre que o ano em Garcias equivale a 10 noutro sítio qualquer, porque é um ritmo completamente louco, mas tudo o que eu absorvi dele, que foi muito, são lições que nunca nos deixam. E são lições que nós temos que passar, porque se nos inspiram e nós queremos inspirar outras pessoas, então temos que falar com elas na mesma linguagem. E o exemplo é o melhor. Exemplo em tudo. Não estamos a falar de chegar cedo e sair tarde, entre aspas. Estamos a falar de dedicação, estamos a falar do empenho, do brio profissional. E isto é algo que move-se com a paixão que nós temos dentro de nós. E eu acho que todos devíamos trabalhar em sítios que nos sintamos apaixonados por aquilo que estamos a fazer. Isso é essencial. É isso que nos leva a levantar todos os dias com boa disposição e a deitar-nos também com a boa disposição e a pensar no futuro. Portanto, tive várias resistências à mudança sem motivo aparente, os tais velhos do Restelo, que entretanto tivemos que ir resolvendo as nossas diferenças. Houve pessoas que se adaptaram, portanto eu tentei conversar bem e dizer: olha, este processo vai deixar de ser assim e vai passar a ser de outra forma, porque eu acredito que este é o caminho. Pessoas que concordaram, ótimas, continuamos a trabalhar. Pessoas que não concordaram e naturalmente seguiram o seu rumo. Nós nunca vamos conseguir que toda a gente goste de nós. Isso é impossível, tenho aprendido isso com o tempo. Por mais simpáticas, por mais cordiais que sejamos. Mas está tudo bem, também não temos que gostar todos uns dos outros, não é? Temos é que gostar daquilo que nós somos e daquilo que nós estamos a representar quando vestimos a camisola de uma organização. Tentei mostrar o caminho noutros sentidos, nas estratégias que me representavam diferença das estratégias delineadas pelo meu pai, com franqueza, com humildade e com honestidade. E olhos nos olhos com as pessoas. O olhos nos olhos, para mim, é absolutamente chave, porque se nós formos sinceros, mesmo que a notícia que nós estejamos a passar não seja a melhor para a pessoa que está do outro lado, ela vai encarar isso, como já foi dito aqui hoje, com honestidade, com seriedade, e contra isso é o que é, não é? Portanto, a vida tem ciclos e as pessoas podem estar uma vida inteira, como eu tenho muitas ainda bem comigo na Garcias, mas podem ir à procura de outras coisas. Nós temos é que ser verdadeiros e fazer o contacto olhos nos olhos. A minha visão enquanto líder: a nossa cabeça manda em tudo na nossa vida, não é? Portanto, a nossa mente é extraordinária, prega-nos imensas partidas,
e, portanto, cuidar da mente para podermos, a seguir, transparecer as nossas ideias. Eu digo sempre que uma das terapias que mais me ajudou nos últimos 2 anos foi fechar a porta do gabinete e ir chorar de repente 5 minutos e depois ir lavar as lágrimas e está tudo bem. Porque chorar é libertador. E às vezes chorava à frente das outras pessoas, não é vergonha nenhuma. Chorar é libertador. E nos últimos 2 anos, com tantas mudanças que tivemos, com tanta pressão, para mim foi uma terapia ótima. Portanto, partilho desde já que foi ótimo e não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Intuição. Eu considero uma pessoa bastante intuitiva. Acho que isso também é um bocadinho que nasce connosco, ou não? Claro que vai sendo trabalhada. Eu já vi muitas pessoas, já admiti muitas pessoas, já dispensei muitas pessoas e vamos ganhando, digamos, uma sensibilidade, vamos ganhando uma intuição. Também já me enganei, já tive alguns erros de casting, é normal. E aprendi com todos eles, porque acho que são ensinamentos que nós vamos levando quando contratamos pessoas, fazer as perguntas de outra maneira, ter outra abordagem. Nunca fazer perguntas rasteiras. Eu acho que temos que ser, olha, o trabalho é este, o que eu espero de si é esta, a minha estratégia é esta. Se você concorda, ótimo, venha para o barco. Se você não concorda, então temos que ir à procura de outro desafio. E temos que incluir as pessoas na mudança. Isto também já foi falado aqui hoje e eu acho essencial. Eu hoje em dia não tomo uma decisão que não pergunte às pessoas que estão comigo, não é? Portanto, estão no C-Level, que não pergunte a sua opinião. Nem passaria pela cabeça tomar uma decisão. Às vezes até são coisas pequeninas, mas já estou tão habituada a pedir-lhes opinião que peço. Eu acho que isso cria um sentido de envolvimento e de compromisso. Compromisso é tão difícil de arranjar hoje em dia, e se calhar concordam comigo nas vossas organizações. Eu acho que arranjar uma pessoa que tenha um compromisso efetivo com a empresa é tão difícil e quando nós conseguimos encontrar um conjunto de pessoas dessas, é tentar mantê-las, é formá-las, ajudá-las a desenvolver, porque é essencial e elas vão sempre fazer o retorno, tanto para a empresa como para elas próprias. Eu acho que nós, líderes, também estamos cá para ajudar as pessoas a ter um caminho próprio de sucesso pessoal. E, portanto, tudo o que eu puder fazer para também ajudar o próximo a fazer a sua viagem pessoal, eu sou toda a favor. Com audácia. Eu tive muitos dias difíceis, em que acordava e sabia que ia dispensar uma pessoa e que chatice, e aquele mau ambiente. Portanto, é muito difícil, mas no fim do dia eu lembrava-me sempre do que o meu pai me dizia: a empresa é o bem maior. E tens de tomar todas as decisões difíceis tendo em conta este bem. A Garcias dá de comer a 400 famílias e tu, todas as decisões difíceis que tiveres de tomar, tens que ter este mindset. E foi sempre isso que eu pensei nestes dias difíceis. Resumindo, para vos deixar aqui insights importantes para mim. Primeiro quero-vos apresentar as minhas pessoas audazes. Quero-vos dizer que estamos aqui a ver pessoas que estão comigo há 30 anos e pessoas que estão comigo há 1 ano. Portanto, esta heterogeneidade é muito importante. A primeira coisa que eu fiz quando tudo aconteceu em janeiro de 2021 foi criar logo 5 departamentos na empresa, porque as empresas familiares têm esta pequena hierarquia típica e então eu tratava de 4 departamentos, não é? Portanto, é impensável. Se nós queremos que as coisas sejam profissionalizadas, temos que criar e temos que ter pessoas que percebam deste assunto e deste departamento. E depois tenho pessoas comigo há 12 anos, há 15 anos, e chamar a atenção aqui para o Sérgio Azevedo, que por acaso é meu marido, portanto isto é mesmo uma empresa familiar. E, portanto, trabalhamos juntos já desde 2014 e é o meu principal parceiro em casa e no trabalho, e sem ele tinha sido muito difícil de fazer este percurso. E, portanto, estas são as minhas pessoas audazes, digamos, numa pequena hierarquia. Eu gostava de vos mostrar as caras delas, porque é com imenso orgulho e com muito reconhecimento e com muito agradecimento que eu tenho pelo trabalho que elas têm desempenhado. Tenho um LinkedIn onde às vezes partilho algumas opiniões, essencialmente dar um exemplo deste artigo de otimismo. Eu acho que o otimismo é chave para nós conseguirmos encontrar o nosso caminho. E há dias tão difíceis, há dias que uma pessoa sai de casa e não apetece nada e dormiu pouco e os miúdos estão à guerra logo às 7 da manhã e aquilo é um desatino. E como todos sabem, toda a nossa agenda pessoal, aquele equilíbrio que nós queremos encontrar com a parte profissional, mas que é tão difícil de encontrar e nunca é perfeito, portanto há sempre um dia que desalinha alguma coisa. Mas eu tento sempre ver isto de uma parte positiva e de uma parte otimista. Portanto, tento partilhar um bocadinho essas minhas aprendizagens e esses meus insights. Portanto, o otimismo como segredo. Quase a terminar, vou-vos deixar o manifesto de cultura que criei há 2 anos e que honra os 3 tempos que para mim são super importantes. Na Garcias nós temos o propósito de honrar o nosso passado, são 42 anos de história, foi muito trabalho do meu avô e do meu pai e de muita gente que trabalhou connosco. Temos que liderar o presente, continuar a liderar o presente, já lideramos e esse é o nosso caminho,
mas temos que construir o futuro. E estas 3 frases são exatamente aquilo pelo qual eu me levanto todos os dias de manhã e que me deito a pensar nisto todos os dias, é com este propósito. E queria acabar com uma frase que o meu pai me dizia: esta é a mão dele a segurar um copo de whisky, nós somos de bebidas, não é? O whisky era a bebida preferida dele e então nós fomos buscar uma fotografia dele e achámos que era engraçado criar aqui um símbolo que perpetuasse. E o straight away porquê? Porque cada vez que eu chegava ao gabinete dele, que era sempre o gabinete que eu resolvia os problemas todos, não é? Portanto, as costas quentes. Ai, ó pai, mas não sei se faço assim, se faço assado, mas o que é que você acha? Estou indecisa, não sei, não é? E ele dizia: ó Filipa, seja o que for que tu decidires, tu só tens um caminho, que é straight away. Fazia sempre assim, perfeitamente. É straight away. Se está certo, se está errado, tu vais aprender. Só tens de tomar mais decisões certas que erradas, senão levas isto à falência. Era o que ele me dizia. E então nós perpetuámos aqui o straight away com a mão dele, como homenagem também e, portanto, a fazer parte da nossa história e do nosso futuro. Portanto, espero que tenham gostado um bocadinho da minha história e espero que tenha servido para vos deixar uma mensagem. Obrigada.